Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Num outro trecho da carta, Trump diz o seguinte: se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados, para os Estados Unidos e eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos, talvez, considerar um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. São vários elementos, são várias pecinhas em cima dessa última semana, né? Houve aquele primeiro tweet do Donald Trump, se eu não me engano, sábado à noite, domingo, dizendo que ele colocaria tarifas de 10% para aqueles nos BRICS que endossassem políticas anti-americanas. Depois veio o tweet, um longo tweet, por sinal, defendendo o presidente Jair Bolsonaro e dizendo que ele estaria de olho na caça às bruxas ao presidente Bolsonaro, seus apoiadores e todos aqueles que estão sendo perseguidos no Brasil pelo regime implacável de Alexandre de Moraes. Aí ontem também teve mais um tweet, dessa vez muito sucinto, curto, dizendo: deixe o grande ex-presidente do Brasil em paz, caça às bruxas. E agora é isso. Ou seja, a temperatura subiu, Paula, e subiu bem. Alguns analistas no Brasil que eu pude assistir hoje de manhã, eles estão confusos, então eu também falei de onde está vindo tanta bala, né? Tanta munição. E aí, nos meus contatos com o Congresso americano, as pessoas também não sabem o que o presidente americano sabe e o que ele tem na manga e o que ele está pensando em relação às leis, à Lei Magnitsky, às sanções a Alexandre de Moraes, à caça dos vistos e a proibição de entrada de ministros, parlamentares e até jornalistas aqui nos Estados Unidos. Mas fato é que o presidente americano, ele sempre abre assim a porteira, digamos assim, né, para as palavras dessa maneira em vários dias consecutivos, quando ele tem alguma coisa preparada. Eu confesso, não sei o que é, as minhas fontes também não conseguiram confirmar o que o presidente americano tem, se é em relação só às tarifas, ou se é em relação às tarifas e aos BRICS, ou ao Alexandre de Moraes. Fato é que a grande e velha e carcomida imprensa brasileira continua repetindo. Hoje de manhã eu vi mais uma vez que há um atentado à soberania brasileira e um atentado ao sistema judiciário brasileiro com essa ação do Donald Trump, das empresas de mídia do Trump e do Rumble. Repito, não é sobre o Supremo Tribunal Federal ou o ministro Alexandre de Moraes. Essa ação é no CPF do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes, como ministro do Supremo, mas também como cidadão, desrespeitou tratados outrora assinados entre Brasil e Estados Unidos em relação
jurisdições, jurisprudências e o processo legal para quando alguma ação, como a que ele quis, de derrubar perfis no globo, em território não apenas brasileiro, mas em todos os países. Ontem nós mostramos esses prints aqui, não seguiu o rito desses tratados. Portanto, Paula, a temperatura subiu e subiu bastante. Peço a sua ajuda para comprar remédios e comida. Desde o que aconteceu comigo em 2019, perseguido, minha vida virou um inferno. Eu não consigo trabalho, estou doente. E estou pedindo a ajuda de vocês, senão eu não vivo. Então a minha situação está muito difícil mesmo. Entra no meu perfil, está tudo explicado. No site do Apoia-se, está tudo explicado, tudo documentado. Por favor, qualquer R$1 que você tiver para me ajudar, eu agradeço de coração. Eu estou realmente precisando. Deus abençoe.